Aqui mais um vídeo para Data em Quant. E esse vídeo de hoje, ele é uma homenagem ao Hugo Madis 5850, que pediu pra gente fazer um vídeo explicando o ART, só que eu acredito que seja o ATR, e como funciona e tudo mais. Olha, eu não vou dar uma aula de ATR, mas vou falar um pouquinho sobre o restante. Obviamente, fica como dever de casa de você que está vendo o vídeo, porque o intuito desses vídeos aqui não é dar tudo que você pode aprender, mas talvez tudo que você precisa para se motivar a buscar o conhecimento sozinho. Então é por isso que todo vídeo aqui a gente coloca referência e, claro, se você quiser, você pode entrar na DQ Labs, que é a nossa comunidade de Quant, e lá você vai estar muito bem acompanhado com outras pessoas que também estão aprendendo juntas. Mas a ideia daqui dos vídeos do YouTube é ter um conteúdo gratuito que te motiva a estudar mais. Agora, sem mais delongas, vamos falar de Average True Range, né? Indicador ATR que você já deve ter visto uma galera usar e tudo mais. Mas a gente precisa de começar, você já me conhece, do começo. E da onde veio o Average True Range? Bom, o Average True Range, ele veio do Welles Wilder, tá? Ou Welles Wilder, dependendo, tem gente que fala. E tem um livro dele que eu gosto bastante, que é antigo, já vai fazer mais de 43 anos que ele publicou esse livro, tá? Que é os novos conceitos em Technical Trading Systems, tá? Então a gente vê aqui que a versão que eu tenho de 1978, né? E o Welles Wilder, ele criou o ATR. Na verdade, o conceito que ele criou o ATR foi para ser usado em outros indicadores. E, querendo ou não, o ATR acabou virando um indicador por si só. Então, é um livro incrível aqui que ele fala, né, de outros indicadores, o DMI, né, o RSI e outros indicadores que talvez a gente possa falar em outros vídeos. Mas, para quem não conhece, o ATR, né, o Average True Range, ele usa, e já está no nome, né, o True Range, que é o range, né, o quão volátil, talvez, né, o quão espaçoso um preço pode estar, de que ponto a que ponto o preço consegue esticar. E aqui no livro, ele dá uma breve introdução sobre volatilidade, né, e a gente vê aqui ele falando do range, que no caso é da máxima até a mínima de um candle. E ele entra numa discussão do que a gente pode também considerar que seja o range. Às vezes, é do fechamento do candle anterior até a máxima do candle presente, ou do fechamento do candle anterior até a mínima do candle presente. Então a gente consegue ver aqui, na verdade, o que acontece. A nossa noção hoje de range foi limitada à máxima menos mínima. Mas lá atrás, quando o Welles Wilder estava fazendo esse estudo, ele considerava o quê? Isso daí eu vou deixar de informação que vocês podem usar para outras coisas. O True Range, tá? O cálculo de range do Welles Wilder, na verdade, ele era um pouco mais complexo que a máxima menos a mínima do candle. Era a maior, e aqui eu tô, a maior distância entre as três distâncias. A distância da máxima de hoje e a mínima de hoje. A distância do fechamento de ontem para a máxima de hoje, ou então do fechamento de ontem para a mínima de hoje. Então o True Range, de fato, ele precisaria calcular esses três e ele te retornaria o valor maior. Qual é o valor dos três? É esse. Então esse é o True Range. E a gente vê que ao longo do tempo, ao longo de 40 anos, né, de gente regurgitando esse tipo de conceito, o True Range, se você for pesquisar em muitos lugares, inclusive indicadores de plataformas que as pessoas usam para tradar, ele é calculado com uma máxima menos a mínima, né? A gente foi simplificando, mas querendo ou não, a gente perde muito nesse processo de simplificação. Então eu queria dar uma atenção especial aqui, justamente para motivar vocês. Gente, vídeo do YouTube é uma maravilha. Vídeos curtos para a gente aprender são muito bons, porque a gente absorve conhecimento
muito rápido. Mas se você quer ir fundo mesmo em algo, com boas referências, com boas pessoas estudando com você, com pessoas que tomam cuidado no conteúdo que produzem e que vão te incentivar a estudar cada vez mais. E esse é o intuito desse vídeo. Porque agora, se você quiser saber mais, você vai ter que dar um jeito de procurar esse livro na internet e ler um livro de mais de 40 anos atrás. E se você fizer isso, se você chegar a ler 1 ou 2 páginas, o meu propósito aqui já está cumprido, tá? Mas vamos falar do ATR. Porque a gente falou só do True Range e de como o Alice Wilder ele considerava o cálculo do True Range, né? O ATR, ele é o seguinte, o cálculo do ATR, até proposto pelo Alice Wilder hoje, ele é mais complexo do que as pessoas usam, tá? Hoje em dia. Mas o ATR do Alice Wilder é o quê? Um ATR de 7 dias, tá? 7 períodos. Mas aí você pode usar essa explicação para N períodos. É 6 vezes o valor do ATR anterior, mais o True Range de hoje dividido por 7. Então é como se você estivesse pegando o ATR de ontem e pegando o True Range de hoje e dividindo por 7. Então, a gente vê que é um indicador que sempre usa do valor anterior para ser calculado o valor presente. E aqui ele dá um exemplo de como o ATR ele é calculado numa tabela. Então a gente consegue ver as datas, o Open, High, Low, Close e qual é o True Range que ele está sendo calculado, qual é a maior distância, o High to Low, o Close to High. E ele faz o cálculo do ATR aqui, dos últimos 6 períodos, dos últimos 7 períodos, 6, 7, e do último período aqui. E aí ele te dá o ATR calculado, né? Então a gente vê aqui que no livro do Alice Wilder ele até ensina você a calcular isso, porque não é trivial, né? E o que eu resolvi fazer? Bom, vocês sabem que eu gosto de programar, mas eu programo pouco, né? Quem quer realmente aprender a programar, inclusive eu indico, e aí eu vou ter que fazer outro jabá, que em breve, né, se você está vendo esse vídeo, provavelmente já esteja disponível um módulo de programação dentro da DQ Labs, né? E ele é ministrado pelo Caio. O Caio é o nosso cara de programação. Ele é Você vai aprender tudo que você precisa para programar em Algo Trading com ele. Inclusive, né, acredito que mandar dúvidas de como que você consegue implementar certos códigos e tudo no nosso grupo do Discord, em que está todo mundo aprendendo. Então, você vai conseguir até aplicar alguns cálculos que você está aprendendo aqui, nesses vídeos. Mas eu tomei a liberdade e eu abri o ATR no TradingView, tá? E eu programei o ATR no TradingView. Eu vou compartilhar esse código com vocês aqui só no vídeo, tá? Quem tiver interesse aí de fato replicar. Ele é muito, muito simples. Até dar um zoom aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei uma variável para calcular o ATR. Eu estou calculando o meu range. Eu estou usando a versão simplificada do range, tá? A quesito de didática. E eu estou calculando um ATR de 7 períodos. Então, eu estou pegando os 6 últimos, multiplicando o meu ATR do valor anterior por 6, somando ao meu True Range de agora e dividindo por 7. E eu retorno um plot de ATR. Então, vou mostrar para vocês, aqui no dólar, como que fica esse plot de ATR de 7 períodos. Então, a gente vê que a gente tem momentos onde o ATR sobe, momentos onde o ATR desce. E aqui é um outro momento valioso do vídeo, que é, se atentem ao quê? Quando o ATR está subindo, a gente pode induzir que o preço ele está no momento de expansão, de volatilidade. Às vezes não expansão direcional, mas de volatilidade mesmo, os candles estão maiores. Então, quando a gente vê uma corcunda aqui, onde o preço para de expandir, o ATR para de subir e o ATR volta a valores menores, a gente pode considerar que o preço ou ele pode reverter ou então ele entrou num período de contração de volatilidade. E muitas vezes a contração de volatilidade é aí que está.
é um mal entendido. Às vezes a contração de volatilidade não significa que o preço vai ficar de lado. Ele pode ter uma contração de volatilidade andando para cima. Eu acho que aqui, esse espaço aqui, no dólar, ele explicita bem. A gente vê que mesmo que o true range, o average true range, ele esteja diminuindo, a gente consegue ver... Opa, eu tapei aqui o indicador, né? Aí não dá para ver. A gente vê que nesse intervalo o average true range está diminuindo, mas o preço está subindo. Por quê? Porque está tendo uma contração de volatilidade, mas a gente continua tendo candles verdinhos, só que menores. Tá vendo que a gente tem candles menores? Então, o que significa? Significa que essa contração de volatilidade quando o true range atinge um topo, não necessariamente indica um momento de reversão, mas pode ser. E como é que a gente vai descobrir a melhor forma de operar a favor ou contra isso? Programando uma estratégia. Ó, aí eu já tô dando ouro. Pra quem assistiu até esse ponto do vídeo, já tem um treco aqui pra entrar na DQ Labs, aprender a programar e testar esse trem. Se a gente vê que o true range ele para de subir, chega num ponto Z e para de subir e começa a cair, a gente pode testar uma estratégia de regressão à média ou então de continuação de tendência. Vai variar de ativo a ativo e você vai otimizar isso para cada ativo e vai validar essa estratégia para ver se funciona. Então, o ATR ele pode ser utilizado para isso. Uma outra forma de utilizar o ATR, e agora eu estou chegando já no final do vídeo, é o quê? Como stop loss e take profit, tá? Essas são duas formas, mas se você ler um pouco nas entrelinhas do que eu estou falando e buscar a referência desse vídeo, você vai ver que, assim, só na minha cabeça eu estou conseguindo pensar em 5 formas diferentes de usar o ATR. Então, tem muita forma. O stop loss e o take profit é muito direto, que é o quê? Quando você entra numa operação, vamos falar, eu entro numa operação comprado a favor da tendência, eu posso colocar um ATR com um multiplicador aqui de 1,5 do preço. Vamos supor que eu entrei numa operação de compra, tá? Eu entrei numa operação de compra aqui no dólar. Nesse pontinho aqui, eu comprei. Eu posso levar minha operação até que o preço toque no valor do ATR anterior. Então, ele vai sempre fazer uma checagem. O preço tocou no ATR, por exemplo, aqui onde o preço chegou a cair, o valor do meu ATR anterior era aqui, ó. Opa. Era aqui. O preço chegou a tocar nesse ponto? Não. E eu posso colocar um trailing stop, que toda vez que o meu ATR sobe acima desse valor, ele vai carregando o stop para cima. Então, aqui a gente está simulando uma operação que está sendo levada por um trailing stop de ATR. Toda vez que o meu ATR vai a favor do meu preço, esse ATR que eu projetei para baixo aqui, esse multiplicador, ele vai carregando o meu stop para cima. Até que, veja bem, nesse candle eu tomei um stop. Só que olha onde eu entrei na minha operação e olha onde eu saí. Só usando um stop, um trailing stop em ATR. Eu consegui pegar 500 pontos no dólar. Foi 500 pontos no dólar? Foi isso mesmo? Ave Maria. Foi mesmo. Então, a gente consegue ver que talvez tenha algo aí para estratégias seguidoras de tendência. Mas é por aqui que eu encerro o vídeo. E se você gostou, deixe seu joinha e escreve aqui embaixo o que você quer que a gente faça vídeo, que a gente vai pensar com carinho e bolar algo interessante que a gente possa compartilhar com vocês. E é isso. Se você ficou interessado, quer saber mais, quer aprender um pouco mais, acompanha a gente aqui no YouTube. Tem minhas redes sociais também, John Silva BR. E se você quer fazer parte de uma comunidade Quant, que você tem acesso a aulas do básico até o expert, clica aqui no link da descrição. A gente vai estar te esperando lá.